A paz, igreja. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses. Nós vamos ler do versículo 12 ao 16. Acharam, amém? Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Senhor Deus amado, fecha os seus olhos. Senhor Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, Pai amado, nós queremos te agradecer por este culto, Pai querido, por tudo que vivemos até aqui, ó Deus amado, desde a abertura deste culto, Pai amado, até a palavra dessas meninas, ó Deus, sobre missão, ó Deus, Pai querido. E em nome de Jesus, que através dessa palavra que vamos agora, Pai querido, compartilhar, esta palavra que o Senhor me deu, Pai amado, em nome de Jesus, que eu possa mesmo ser aqui um canal de bênção do Senhor, ó Deus amado, para entregar esta palavra viva e eficaz, ó Deus amado, e que ela possa mesmo surtir efeito nos corações dos irmãos nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa palavra que eu tenho para a igreja nessa noite, e que Deus falou muito ao meu coração esses dias, na verdade eu tinha 3 textos, que eu estava trabalhando em cima deles, e eu não estava entendendo muito bem por que esses 3 textos que Deus tinha me dado. Mas, assim, a gente começa a orar, a gente começa a meditar em cima dos textos, e depois eu entendi qual era o propósito de Deus para mim e para a igreja nessa noite, amém? Então fala para o seu irmão aí do lado: o Senhor quer construir uma história com você. Amém. Porque nós vamos falar usando esse texto como base, escrito por Paulo, apóstolo Paulo. Nós vamos entender que Deus construiu uma história com aquele homem. Junto com aquele homem, Jesus construiu uma história com ele. Nós vamos falar um pouco de Salomão também, que Deus também, por um tempo, construiu uma história maravilhosa com ele. E é isso que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Amém? Todos sabem muito bem quem era Paulo. Mas eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Atos 9, 3, 8. Vamos ver quando Paulo ainda era Saulo, como Jesus um dia encontrou esse homem. Esse texto que nós lemos em Filipenses foi escrito aproximadamente 30 anos depois desse texto que nós vamos ler em Atos 9, de 3 a 8. Mais ou menos 30 anos se passaram, desde o texto que nós vamos ler agora, até o último que nós acabamos de ler. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam nada. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Amém? Esse foi o encontro de Saulo com Jesus. Saulo era um homem que perseguia a igreja de Cristo, perseguia os do caminho, como era conhecido naquela época. E ele perseguia, e aqui ele está pedindo cartas para ir atrás desses cristãos, desses homens que pregavam Jesus. Pensa bem, se Saulo estivesse aqui hoje, vindo atrás da gente,
nós íamos passar muito aperto, porque esse homem era um excelente general, ele era um homem muito culto, um homem muito poderoso, e por onde ele passava, ele cumpria o propósito para que ele tinha sido enviado. E Deus gosta muito desse tipo de pessoa, homens focados, né? O tema dessa palavra nessa noite é prosseguindo para o alvo. Nós vamos ver que Paulo era um cara focado no que ele fazia. Nessa época ele era um cara zeloso pela lei, mas no dia que ele conheceu Jesus, nada daquilo que era importante para ele. Ele tinha dupla cidadania, ele era um cara, aluno do mestre Gamaliel, era um cara que foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre daquela época, de conhecimento, né, da palavra de Deus, dos ensinos, e provavelmente seria o sucessor desse seu professor, desse seu mestre. Mas quando ele conheceu Jesus, ele viu que isso não tinha muito mais importância para ele, que aquele não era mais o foco dele. Eu até brinquei uma vez aqui, né? Ele olhava para lá e o foco dele, na verdade, era Jesus, que era para cá. E dentro desse contexto, queria que você entendesse que 30 anos depois da caminhada de Paulo, é que ele mandou essa carta para essa igreja, para os filipenses, a igreja de Filipos. E essa igreja era uma igreja muito importante para ele, porque foi a primeira igreja da Europa, que na segunda viagem missionária dele, ali ele chegou naquela cidade, começou a pregar, e lá não tinha sinagoga, lá não tinha uma igreja, não tinha um espaço. Eles foram para a beira do rio e ali ele pregava. É igual as meninas estão falando aí, não dá para pregar dentro de um espaço, prega na rua, prega no campus, mas o Senhor faz a diferença a cada dia. Paulo, aquele dia, pregou na beirada de um rio, e ali ele ganhou para Jesus uma mulher chamada Lídia. E essa mulher aceitou Jesus ali, sua família foi batizada, e ali nasceu essa igreja que ele tanto amava e que investiu no ministério dele praticamente a vida inteira. 30 anos depois, ele ainda estava agradecendo essa sementinha que ele plantou lá atrás. Então vocês estão passando aqui em Viçosa, não é à toa. Vocês estão plantando sementes aqui, que no futuro vocês vão ver, né? Ela sendo mesmo assim, ela germinar e frutificar, como é essa igreja. E Paulo tinha muito apreço por ela. Lá em Romanos 7, 4, Paulo diz assim: não fomos sepultados com ele, falando de Jesus, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo está te chamando aqui, falando de uma vida nova. E como eu falei lá atrás, a Adriana começou a cantar ali a música do Espírito Santo. E Deus pediu para que eu falasse com a igreja, que realmente Ele quer construir uma história com cada um de vocês. Ele quer construir. Eu sei que já temos uma caminhada, mas Ele quer ainda continuar construindo. E quem ainda não tem uma história verdadeira com o Senhor, Ele quer construir essa história com você, em nome de Jesus, e nós vamos ver aqui como isso é importante para nós. Nós vamos ver que Paulo era um homem que não tinha medo de cumprir o seu chamado. Amém? Então você também é uma pessoa corajosa, sabia? Eu creio nisso em nome de Jesus. Toma posse aí que você é corajoso. Não é Domingos? Domingos é um cara corajoso, em nome de Jesus. Não é, Domingos? É isso aí. Paulo quer pessoas assim. Por que você podia pensar assim, mas por que Jesus foi escolher Paulo? Há poucos dias, ele aceitou que Estevão, um discípulo do Senhor, o evangelista, cheio do Espírito Santo, foi assassinado aos pés dele. Para que Deus chamava esse homem? Jesus não faz acepção de pessoas. E quando ele entra no coração, ele transforma a vida da pessoa. Aquele passado dela já era. Ele traz a pessoa para uma nova vida, como o Paulo está falando aqui. Deus nos chama para uma nova vida, um novo caminho. E ali Paulo foi realmente curado daquele seu passado ruim. Por isso ele diz assim, lá em Filipenses 3, 14, se você quiser deixar aberto lá, ele falou lá, prossigo para o alvo. Ele tinha uma meta moral e espiritual. Paulo prosseguia para o alvo. E desde quando eu aceitei Jesus, eu botei isso no meu coração. Eu quero seguir para o alvo. E hoje, como eu falei hoje de manhã, quando a gente está meio perdido aí no mundo, é como se a gente estivesse num túnel, cheio de labirintos, você está meio perdido. Para um lado está escuro, para o outro está escuro, e quando está escuro aí você vê uma luz. Opa, tem uma saída aqui, né? E você começa a se aproximar dessa luz. E a cada passo vai ficando mais claro. Aí você vai se vendo, né? Naquela escuridão toda, a gente acabou sujando ali dentro daquele túnel, você esbarrou na parede, não sei. Aí você vai se vendo sujo. E o Senhor vai nos limpando. Vai tirando a sujeirinha aqui,
você vai tratando uma coisa ali, e a gente vai caminhando. E hoje de manhã eu falei que amanhã nós fazemos um ano que a gente foi consagrado aqui pastores. Até brinquei de manhã, pastores bebês, né? Pastor de um ano é um pastor bebê. Bebê, pastor. Né? Assim, então, um ano. E já passamos por coisas maravilhosas aqui na igreja, não é? Já experimentamos muito de Deus aqui, aprendemos muito. E creio que nós temos uma longa caminhada com o Senhor ainda, em nome de Jesus, para que a gente possa aprender ainda mais. E a cada dia que a gente vai caminhando para perto do Senhor, vai dando um friozinho na barriga. Vai ou não vai? Vai ou não vai? A gente tem que tomar algumas decisões. A cada vez que você aproxima mais do Senhor, mais decisões você tem que tomar. Deixar certas coisas, abrir mão de certas coisas e tomar posse de outras muito melhores. Isso é que é o legal de servir a Jesus. Então, muitos ainda talvez não entendem, né? Ainda não seguem para o alvo, que é Cristo, porque não conhece a Deus, não conhece Jesus. Talvez aqui na igreja, nessa noite, tem alguém que veio pela primeira vez aqui hoje, e realmente ainda não, eu não conheço esse caminho ainda. Já vi essa luzinha lá, mas eu não conheço esse caminho. Eu vou te falar de alguns textos da Bíblia. Eu nem vou citar os textos, a referência, eu só vou citar os textos para você ver como Jesus te ama. Todo mundo fala assim, isso é bobagem. Eu gosto demais de ouvir. Quem não gosta de ouvir uma palavra de carinho, de amor, né? Quem não gosta de ouvir seu pai e sua mãe falar que te ama? Meu pai já morreu, ele não fala mais, mas o pai aqui fala. O Pai Deus Todo-Poderoso fala no meu coração e eu fico numa felicidade danada. Chego até a chorar, porque ele falou assim, a Bíblia diz assim, Deus sabe tudo sobre você, quando se senta, quando se levanta e conhece todos os seus caminhos. Você não está perdido. Todos os seus cabelos estão contados. Ele te conhece por detalhes. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos sua descendência. Deus te conhece antes de você existir. Ele já te conhecia. Deus te escolheu quando planejava a criação do mundo. Ele já tinha te escolhido. Você não foi um erro. Deus te viu ainda informe lá no ventre da sua mãe. E todos os seus dias estavam escritos no livro da vida. Por isso que Ele quer construir uma história com você. Já está escrito. Você só precisa de tomar posse. Vamos retomar a minha história. Aí vai botar lá na sua história de novo. Em nome de Jesus. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Deus determinou o momento exato do seu nascimento. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Em textos espalhados pela Bíblia. E lá em 1 João 4, 7, 8, também não precisa de abrir, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós realmente nos colocamos no caminho com Ele, né? Rumo ao o nosso foco, o nosso alvo é Cristo, a gente aprende a amar. Paulo aprendeu a amar. Você vai ver como Paulo aprendeu a amar, porque assim que ele aceitou Jesus, ele começou a pregar contra tudo aquilo que ele ensinava. Como pode isso? Espírito Santo, meu irmão. Paulo tinha um vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Eu sei que cada um aí, que já está cheio do Espírito Santo, está satisfeito. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que está com vazio lá no coração. Deprimido, angustiado, sei lá. Tem um vazio no seu coração. Só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Como nós vamos ver nessa palavra aqui. Um homem que tinha tudo, tinha uma carreira promissora, larga tudo, porque não preenchia o vazio da vida dele. Então, em nome de Jesus, eu espero que você entenda nessa noite. Essa semana passada, terça-feira passou, nós tivemos um Tadel aqui. Nós passamos um vídeo aqui no telão, e do pastor Eibe, uma palavra tremenda. E o tema da palavra dele é restaurando soldados feridos. Vocês precisam de ver. Quem tiver oportunidade de assistir em casa está na internet. É só digitar lá. Restaurando soldados perdidos, você vai ver. E eu saí daqui impactado. Feridos. Eu falei sofridos? Não. Restaurando soldados feridos. Amém? E eu saí daqui assim, impactado mesmo no meu coração naquele dia, porque eu lembrei de uma pessoa que eu precisava de ir atrás dela. Esses dias eu passei por ela e fiz vista grossa. Quem quer fazer vista grossa? Você viu o cara, você falou, não vou parar não, porque vai tomar muito meu tempo. E passei direto. E vim para o culto à noite aqui, né? Na terça-feira, aí não tem jeito. Deus fala, e o Espírito Santo tocou no meu coração. Aí eu já saí de casa, deixei a Ada no trabalho e falei assim,
quando eu voltar para casa agora, vou direto na casa dessa pessoa. Antes de sair de casa, eu orei por ele, para que Deus armasse essa situação. Ainda falei assim: Senhor, estou muito atarefado hoje, mas estou por conta. E fui. Quando eu cheguei na rua da casa dele, ele estava no muro, encostado assim, me esperando. Falei nada com ele, estava lá. Não sei se ele estava me esperando, mas ele estava lá. Eu perguntei para ele: o que está arrumando aí, irmão? Ele falou assim: não sei, eu saí de casa para ir aqui em cima, mas não sei, estou parado aqui. Eu falei: eu sei, entra no carro aí, vamos tomar um café comigo ali. Aí levei ele para tomar um café comigo, levei ele lá para casa e sentamos lá em casa. Aí eu preguei para ele, preguei muito para ele. E para honra e glória do Senhor, hoje de manhã ele estava aqui no culto. Hoje de manhã ele estava sentadinho ali, ouvindo a palavra do Senhor. E ele estava meio perdido por aí. Só porque aquele amor, esse amor que o Senhor está falando aqui, que João escreveu, lá em 1 João, né? Há mais de 2000 anos atrás, João era o discípulo amado de Jesus. Sabia que era amor. Ele dormia, né, no peito de Jesus, muitas vezes. Então esse homem sabia o que dizia aqui. E ainda inspirado pelo Espírito Santo, ficou muito mais fácil. Então toma posse aí, desse amor que vem do Espírito Santo de Deus, que vai estar no seu coração, amém? Para que a gente assim não descuide mesmo das pessoas que estão precisando da presença de Deus. E também lá em Isaías 42, não precisa de abrir, no versículo 3, 700 anos antes de Jesus nascer, Deus falou ao coração do profeta Isaías, o Espírito Santo de Deus falou para ele, o mesmo Espírito que habita em você falou para ele, e ele profetizou que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. O que é isso, né? A cana quebrada. Sabe aquela pessoa que está machucada? Nós estamos falando de soldado ferido. Sabe aquela pessoa que está machucada, que está bem assim, machucadinha assim, e não quero mais saber de Jesus. Essa cana quebrada, segundo o pastor, e eu achei muito interessante, que ele falou que na beirada do Rio Jordão tinha plantação que tinha essas canas. E os meninos tiravam para fazer flauta. Tipo um bambuzinho, né? Hoje eu até brinquei de manhã que aqui na nossa região, eu fazia esse tipo de brincadeira com capim e gordura. Esses meninos que são da cidade aí não entendem isso não. Mas nós que somos da roça entendemos muito bem disso. A gente tira o miolinho dele e ele vira uma flautinha. Você sopra e ele faz um barulhinho muito legalzinho. Mas quando ele racha, ele perde a função. A cana quebrada era isso. Uma coisa muito preciosa, uma flautinha maravilhosa. Mas ela, uma vez trincada, os meninos pegavam e jogavam fora. Pensa um crente quebradinho, você machucadinho. Jesus não te joga fora não, meu irmão. Ele vai lá, continua te limpando, dá uma acertadinha e você continua uma flautinha, abençoado. E ele continua escrevendo a sua história. E quando ele fala, nem apagará a torcida que fumega. Sabe aquele paviozinho da lamparina para nós aqui, né? A candeia para eles, aquele paviozinho. Talvez você está saindo só uma fumacinha. Você já experimentou tanto de Deus, mas hoje só sai uma fumacinha, né? Só uma fumacinha que está quase apagando. Ele está falando aqui também, Jesus não te descarta também não. Ele vai lá e sopra, né? E você lá, o Espírito dele, o Espírito Santo vai lá, sopra, e você novamente acende de novo e vira uma nova candeia que ilumina novamente. Eu fico muito feliz, porque a gente tem visto assim, algumas pessoas, muito chegadas de nós, assim, que determinados dias passam por algumas dificuldades. Aí a gente vai para casa, ora, a gente não pode fazer nada, né? Em algumas áreas. Aí daí uns dias você vê a pessoa de volta. Isso alegra muito o coração da gente. E a gente vê como o agir de Deus é maravilhoso. E é isso que Paulo vivia. Então fala para o seu vizinho aí, você está brilhando, né? Como uma candeia, uma lamparina. Pode falar aí. É lógico que seu vizinho não tem cara de lamparina, mas o brilho que está no rosto dele é o brilho de Jesus, amém? Amém, é isso aí. Então, sabe quando deixamos de seguir o alvo, né? Eu fiquei pensando, quando é que nós deixamos de seguir para o alvo? O que nos tira do alvo, né? Por que nós muitas vezes saímos fora desse propósito? Quando nos trancamos no passado ou no presente. Talvez alguma coisa que aconteceu lá no passado tire o seu foco, né? E você se desviou há muito tempo. E talvez alguma coisa que está acontecendo hoje também te tira do foco e você tenta sair fora do chamado que Deus tem para você. Uns pensam, por exemplo, como foi maravilhoso quando aceitei Jesus,
Foi legal, foi ou não foi? Foi mesmo. Quando eu aceitei Jesus foi tremendo. Mas eu não fico pensando nisso mais não, porque hoje também está tremendo. Hoje está muito bom. Bons tempos, quando evangelizávamos, talvez tenha gente aqui que era assim, um evangelista de primeira, igual as meninas estão falando aí. E hoje não tem tempo mais na correria do dia a dia, né? Hoje não dá tempo no trabalho e tal. E fica preso com isso e não avança. Deus tem outros projetos para você. Né? Como era bom o culto de quinta-feira à noite, algumas pessoas já falaram conosco aqui. E era bom mesmo, excelente. Mas hoje nós temos célula, então hoje nós oferecemos células, né? Então vamos nos adaptar. Quando perdemos alguma batalha, talvez culpamos a Deus, isso também nos afasta dele. E quando Deus diz não para nós, talvez você quer uma resposta positiva, aí Deus fala que não, né? E a gente muitas vezes se desvia dos caminhos do Senhor. Então, no decorrer da nossa vida, nós vamos tendo experiências boas, ruins, mas nós não podemos perder o foco. E o Paulo é um grande exemplo disso para nós. Um homem que não perdeu o foco de jeito nenhum. Por nada nesse mundo, ele perdia o foco. Esse dia eu estava vendo a palavra do pastor Cláudio Duarte. Quem já viu a palavra do pastor Cláudio Duarte? Ele é muito engraçado, né? E ele falando lá de Davi. Ele falando assim, você acha que Deus, quando escolheu Davi, Deus não sabia das qualidades de Davi? Ele era o menorzinho, ele era o caçula, e o caçula não tinha moral nenhuma, né? O primogênito sim, mas ele não, ele era o último. Mas ele falou que Davi tinha algo que Deus agradava, que Deus gostava. Ele era um serial killer. Aí todo mundo ficou doido. Que isso que esse cara está falando? Né? E é verdade. É porque é o seguinte, ele falou que Davi cuidava de ovelhas. E a culinária deles era comer carne e essas coisas, e de ovelha. Provavelmente o primeiro assassinato de Davi foi uma ovelha, ele falou. Então Davi, o primeiro que ele matou foi uma ovelhinha. Aquelas mais bonitinhas, ele matou para se alimentar. Vieram os lobos. E ele vai e mata um lobo. Davi já começou a se sentir bem, né? Já estou protegendo o meu rebanho. Depois veio um leãozinho, e ele mata esse leãozinho, né? Depois vem um urso, e ele mata o urso. E ele se torna um cara corajoso, Deus enxerga nele. Pequeno, mas corajoso. Aí depois vem Golias, um gigante. E Davi olha para trás, ninguém conhecia, né, Davi? O pessoal estava ali, esse menino vai encarar esse cara, que massacre que vai ser isso. Mas Davi, ele falando, eu achei muito interessante, estou repetindo mais ou menos o que ele disse. Vamos copiar o pastor Cláudio Duarte, né? Aí ele diz assim, que Davi olha para trás e vê, eu já matei uma ovelhinha, eu já matei um lobinho, eu já matei um leãozinho, eu já matei um ursinho, agora eu mato um gigantinho. E realmente ele cumpriu o propósito para que Deus chamou ele ali. Ele era um cara corajoso, mas tinha uma história que agradava a Deus. Do jeitinho que você é, você tem uma história que agrada a Deus. Por isso que eu falei, Ele quer construir uma história junto com você do jeito que você é, né? Precisamos acertar algumas coisas, nos livrar de algumas coisas, mas isso é Ele que vai nos ensinar, o Espírito Santo de Deus, que vai trabalhar em nós. E eu achei muito tremendo isso que ele falou. E o próprio Paulo diz assim, não se esqueçam que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O próprio Paulo diz isso lá em 2 Coríntios. Então nós não podemos ficar presos ao passado. Aí você pensa assim, mas eu não preciso passar pelo que Paulo passou. Ele não precisa mesmo não. Deus não tem, né? A gente já tem um tempo aí no ministério e, para a honra e glória do Senhor, a gente não tem precisado de passar por tantas dificuldades como Paulo passou. Aí você pensa, mas por que Paulo então não desanimou, né? Ele teve assim, foi tão difícil para ele. Aí eu vou te falar algumas coisas que Paulo viveu e que não se desviou do caminho do Senhor. Porque ele sempre ficasse pensando, como muitos de nós, assim, quando eu aceitei Jesus naquele dia que eu caí do cavalo, foi bom demais. Aquele dia foi tremendo, né? Eu tive uma experiência com Jesus que nunca mais tive. E comecei a pregar naquela cidade. Aí eles me perseguiram, eu fugi para Jerusalém. Aí o Senhor mandou, né, Barnabé para cuidar de mim. Não tinha cara mais amoroso que Barnabé. A Bíblia fala que ele era um homem bom, muita fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Foi lá cuidar dele e ensinou ele realmente o que é ser um cristão, dar a sua vida pelo seu irmão. Ensinou para ele. E ele aprendeu com Barnabé, porque Barnabé deu o exemplo para ele. Vendeu tudo que tinha, botou na mão dos discípulos e falou, vamos fazer a obra de Jesus. Vamos ser instrumento dele. E Paulo veio junto com essa turma.
Muitas pessoas vão vir aqui para a igreja por causa de você. Vai falar assim, eu quero ir junto com essa turma, eu quero ir junto com esses caras aí, porque isso que eles estão fazendo é bom. É muitas vezes, algumas vezes cansativo, mas é bom. E olha o que Paulo fala. Paulo fala assim, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado severamente e exposto à morte repetitivas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, cobra me mordeu, perigos na cidade. Trabalhei arduamente muitas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome, sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez e até correu lá de Damasco. Isso tudo Paulo passou. E por que não desviou do foco? Eu fiquei pensando, por que esse cara não desviou, né? Ele já tinha conhecido assim um conforto da vida, o glamour. Ele tinha conhecido isso tudo. Por que ele não desviava? Porque o Espírito Santo que preencheu o coração dele é o mesmo que preenche o seu e o meu. Mas nós precisamos deixar, assumir esse papel. Pode me preencher que eu vou seguir o caminho do Senhor. Aconteça o que acontecer. E a gente vê como esse homem foi usado por Deus. E talvez por isso nós estamos aqui hoje, né? Podemos falar abertamente de Jesus. Conhecemos a palavra por causa desse homem e de muitos outros. E eu sei que o Senhor tem nos chamado para que a gente faça isso. Faça isso por você. Você tem que olhar para a sua salvação, da sua vida eterna também, né? Mas faça isso por você, para a sua família, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, por esse corpo, por esse povo. Façamos juntos essa caminhada rumo ao alvo, que é Cristo, como Paulo nos ensinou. E o Espírito Santo, o mesmo que esteve com Paulo, é o mesmo que inspirou todos esses homens para escrever a palavra de Deus, é o mesmo que está em nós. E isso me alegra muito. Paulo diz lá em 2 Timóteo 1,7, afinal, Deus não nos deu espírito de covardia. Paulo era corajoso, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você quer atributos melhor do que esse para a gente servir ao Senhor? Coragem, poder, amor e equilíbrio. Era um homem equilibrado, né? Lá mesmo, quando nós estamos falando lá em Filipos, que era uma cidade muito importante, o pessoal saía de Roma para a Mesopotâmia, passava por lá. Lá era uma cidade muito importante. E Roma tinha tomado essa cidade também, moravam lá oficiais, né, do exército. Era uma cidade muito poderosa e muito importante. E o Espírito Santo de Deus enviou Paulo para lá, e nós vemos ali, ele foi até preso ali quando ele expulsou aquele demônio, vocês lembram, né? Lá tinha uma mulher que adivinhava, né? Um demônio lá, entrava naquela mulher e ela adivinhava qualquer coisa. Perguntava assim, o que é você na vida? Ah, você vai ser um soldado. Aí eu tomava posse da palavra dela e ia ser soldado. E o Senhor tinha pensado que eu ia ser evangelista. Fui enganado a vida inteira. Chegava lá no final, dava errado. Então essa mulher fazia mais ou menos isso ali. Paulo viu que era do diabo, expulsou o demônio dela. E ela tinha uns senhores que ganhavam muito dinheiro nas custas daquela mulher. E as pessoas se revoltaram, porque pararam de ganhar dinheiro. Aquela mulher parou de enganar os outros. Ela mesma não sabia. Ela estava possessa por um demônio. E Paulo expulsa, e eles prendem ele, não é isso? Mas quando ele foi preso lá na cadeia, ele começou a louvar ao Senhor. Aí o Senhor manda lá um terremoto, abalou as estruturas da cadeia, abriram-se todos os cadeados daquela cadeia, todos os presos ficaram prontos para sair. O carcereiro, achando que todo mundo tinha fugido, tentou se matar. Paulo falou, peraí, não se mata não, que ninguém fugiu, estamos todos aqui. O propósito ali era ganhar aquele carcereiro para Jesus, né? Aí o carcereiro entrega a vida para Jesus, ele batiza aquela família toda. No outro dia ele sai daquela cadeia por cima, porque ele era um cidadão romano, não podia estar ali, e vai embora, continuar fazendo a obra dele. Paulo, então, era um homem corajoso e equilibrado, ele tinha muito equilíbrio, independente da situação que ele passava. Então, toma posse aí, seja equilibrado, é um dos frutos do domínio próprio, né? Que é um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, que é a mesma coisa do equilíbrio em nossas vidas. Então, tome posse aí, esse vazio que está no seu coração, se ainda existe, vai ser preenchido em nome de Jesus, amém? Agora, lá em 2 Crônicas, se você quiser abrir, 2 Crônicas 1, 10, nós vamos ver uma outra história, agora de Salomão. Quem conhece a história de Salomão? Um grande rei, não foi, não é? O maior rei que já passou por essa terra, o homem mais poderoso, o homem mais rico que já pisou nesse planeta, foi Salomão.
Nós vamos conhecer um pouquinho da história dele aí. Mas nós vamos ler só um versículo. O versículo 10, nós vamos ler do 10 ao 12. 2 Crônicas 1, de 10 a 12. Diz assim: Dá-me, Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem morte dos inimigos, nem vida longa, nem sabedoria e conhecimento para governar, o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Deus falou com ele. Sabe por que Deus falou isso para ele? A Bíblia fala que quando Salomão assumiu o trono, ele ofereceu 1000 holocaustos naquele dia ao Senhor. Fica pensando, quanto tempo demora para você oferecer 1000 sacrifícios ali, né? Naquela tenda da congregação? Deve ter demorado muito tempo, mas ele ofereceu 1000 e ele estava lá presente. Aí Deus vem e fala com ele: o que você quer, meu filho? Né? Quando você faz um sacrifício verdadeiro ao Senhor, o Senhor conhece a sinceridade do seu coração. Talvez você nem precise sair de sua casa. Lá dormindo, o Senhor já fala com você, porque Ele conhece a sinceridade do seu coração. Né? Nós estamos experimentando disso continuamente nas nossas vidas. Mas Deus se agradou desse homem e falou com ele: pode pedir o que você quiser. Ele podia pedir riquezas, ele podia pedir tudo. Ele falou: não, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? O povo é do Senhor. Cada um de nós somos de Deus. Nós somos o povo eleito dele, nação santa dele. E quando o Senhor nos confere, como pastores dessa igreja, o pedido que nós temos que fazer a Deus: dá-nos sabedoria e conhecimento, Senhor, para que nós possamos liderar este povo. Pois quem pode governar este tão grande povo? Essas preciosidades do Senhor. Quando ele falou isso, ganhou o coração de Deus. É isso que Deus espera de nós. E aqui fala que tudo mais ele recebeu, todas as riquezas. Não houve nenhum homem mais rico do que ele hoje na terra e mais poderoso do que esse homem. Aí eu te pergunto, quem gostaria aqui de ganhar uma Ferrari de R$1 milhão hoje? Poucas pessoas querem. Ó, tá vendo? Poucos querem, né? Assim, é bom, muito bom, mas o seguro é bem carinho, né, Gustavo? PVA uns 40 mil, mais ou menos. Mas não é para vender não, para ficar com ela, viu, Márcio? Pôr lá na sua garagem e pagar todo ano. Seguro, PVA. Então, assim, Deus muitas vezes não vai dar para determinadas pessoas uma coisa tão alta assim, no momento. Vai dar um dia. Nós precisamos de caminhar. E na hora certa Ele vai nos dando. E Salomão, por incrível que pareça, ele ganhou isso tudo. Ele era filho de Davi. Deus tinha um apreço muito grande por Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele herdou isso do pai. Então Deus deu a ele tudo que ele podia pensar em ter, esse homem teve. E ele vai falar isso lá em Eclesiastes 2, se você quiser abrir aí. Eclesiastes 2, 3, nós vamos ler do 3 ao 5. Esse mesmo homem que falou isso para Deus, que queria conhecimento e sabedoria para cuidar do povo dele, das preciosidades dele, é o mesmo homem que, alguns anos depois, diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Alguns acham que Eclesiastes não foi escrito por Salomão, pouquíssimas pessoas, mas na grande maioria, que se você for estudar, né, eu pesquisei muito sobre isso, realmente eles creem que foi Salomão que escreveu. E se não foi, foi um rei também, que tem as mesmas características dele, filho de Davi, poderoso rei, né, com tantas posses, como nós vamos ler aí, Eclesiastes 2, 3 a 5. Ele diz assim: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, agora já não é para o povo mais, agora já é para ele. Plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Vamos seguindo um pouquinho mais aí no 6. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes,
comprei escravos, escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, além disso tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Pula lá para o 11, e no 11 ele diz assim: contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha que coisa impressionante. Por que esse homem precisava de reclamar? Deus tinha dado para ele sabedoria, conhecimento, e tudo isso Deus deu para ele. E ele começa a falar: isso é para mim, já não é mais para o povo. Então, quando o Senhor nos dá o privilégio de ter uma casa, de ter um carro, de ter uma família, é para que isso sirva para um instrumento poderoso na mão dele, para partirmos ao alvo, para gerar bênção para ele, gerar vidas para ele. Se o Senhor te deu uma casa abençoada, vai pensando de ter uma célula lá, vai pensando de fazer um grupo evangelístico lá. O que o Senhor tem nos dado, se você reverte isso em prol do seu povo amado, Ele nos dá muito mais. Eu falo isso porque a gente tem experimentado em casa, não é, Ada? A nossa célula lá começamos há uns 6 anos. E o tanto que nós prosperamos de lá para cá é impressionante. É impressionante o tanto que Deus tem nos abençoado de lá para cá. Com vida financeira, com família. Então a gente tem experimentado tudo isso. E isso não é só para nós, é para todos nós, é para a igreja de Deus. E nós vemos aqui um homem, um rei poderosíssimo, filho de Davi. Quem foi chamado de filho de Davi? Jesus, filho de Davi, né? E ele era filho de Davi também. Lógico que o Davi de lá era só uma referência, mas esse era um rei que Deus botou todas as fichas nele. No final ele estava deprimido, angustiado, triste, e uma família desestruturada. Se você for ver, logo que o filho dele assume o trono, aí dividiu mesmo os reinos lá de Israel, e acabou. Tudo que Deus tinha planejado, eles entregaram na mão, de um servo lá, e virou o caos. Lá em 1 Reis 11, só para confirmar isso aí, Deus diz assim: então, não porque Deus queria dizer, Deus não quer tomar nada de nós, não quer, mas a partir do momento que tudo que Ele nos deu está servindo para trabalhar contra o ministério que Ele nos confiou, contra os planos dEle, tudo que vai atrapalhar, realmente a gente pode perder. E Ele diz assim: então o Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e os darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho. O filho dele foi Roboão. Se você for ver lá, na sequência do texto, você vai ver que ele botou tudo fora. Então, em nome de Jesus, você quer construir uma história com o Senhor de verdade? Querem? Amém. Nós precisamos construir uma história com Ele, porque isso é bênção. Então, Paulo também disse lá em Filipenses, quando ele falou que ele prosseguia para o alvo, lá em 1 Coríntios 9, não precisa de abrir, 26, ele disse assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, muitas vezes você está falando assim: eu estou querendo ir para lá, mas o diabo não deixa, ele manda eu ir para cá, ele me tira do foco. Isso é porque você não deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Cadê o equilíbrio? Cadê a coragem? Cadê o domínio próprio que vem do Espírito Santo de Deus? A partir do momento que você deixa o Espírito Santo trabalhar em você, acabou, Aí é para lá que você vai. Não pode a culpa do diabo. O diabo fica muito feliz da gente transferir todos os nossos erros, todas as nossas falhas para ele. Essa semana tivemos aí um curso, a doutrina do pecado, e vimos muito bem isso, como o diabo se sente poderoso quando você toma a decisão errada e joga na conta dele e fala: obrigado, mais um para mim, sem eu fazer nada. E é lógico que ele está ao derredor, mas não pode nos tocar em nome de Jesus. Então o ministério de Salomão era governar, e Salomão realmente não correspondeu ao que foi chamado. O de Paulo era pregar a palavra. Esse correspondeu até o fim. Esse correspondeu. E o seu? E o meu? Qual que é o nosso ministério? A gente tem que entender isso. Qual é o nosso ministério? O que é que vai nos levar a Cristo? Então,
Toma posse assim, pensa aí nessa noite, qual é o seu ministério? Tem um texto lá em Filipenses 1, 21, que Paulo diz assim: é por isso que, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Estava apertado para o lado dele, não estava? Você fica pensando assim, esse cara está me desanimando com isso. Mas sabe o que ele queria dizer de verdade? Isso aí eu que estou falando, não está escrito na Bíblia não. É como se ele estivesse dizendo assim: sei que vocês estão preocupados comigo e eu lhes agradeço. Ele está falando para o povo da cidade de Filipe, os filipenses, que mandaram ajuda para ele lá em Roma. Ele estava preso, eles mandaram lá ajuda financeira para ele. Epafrodito foi lá levar, um servo, um homem lá desta igreja, foi lá levar essa benção. E ele ficou tão feliz que ele falou assim: nem precisava, porque eu já estou acostumado a viver com dinheiro, sem dinheiro, passar fome, mas eu fico muito feliz, eu prefiro estar bem abastecido. E vocês me deram tanto que até sobrou. Epafrodito desceu, mas o Senhor é bondoso e misericordioso, curou, e ele volta para sua casa lá. E Paulo diz isso que eu vou ler para vocês agora. Ele falou assim, nessa carta, lógico que eu estou adaptando aqui ao meu jeito: sei que vocês estão preocupados comigo e eu lhes agradeço. Saibam que tudo o que me tem acontecido tem contribuído para o progresso do Evangelho no coração do mundo, e isso me inunda de alegria. É por isso que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo estava muito feliz. Nessa carta que ele manda para os filipenses, para a igreja de Filipe, ele fala 12 vezes a palavra alegria, o tanto que ele era feliz com essa igreja. Amém? Então lá em Filipenses 2:12 também diz assim: o que eu espero é que na minha ausência ou na minha presença, vocês ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, a gente prega aqui, o Senhor, né, gostoso vir aqui no domingo, ouvir uma palavra, e o Senhor entrega a palavra para nós mesmos. A gente abre a Bíblia na nossa casa, o Senhor entrega uma palavra para nós. Essa palavra é para você. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Toda vez que você se alimentar da palavra, coloque em ação. Paulo está falando assim, mesmo eu não estando aí, façam isso. Então nós devemos ensinar isso continuamente para os nossos familiares. Amém? E só para encerrar, agora esquecendo um pouco desses dois homens, fizemos aqui um comparativo, Paulo e Salomão. Salomão também tinha tudo, se afastou de Jesus porque ganhou demais, né? Muitos bens, muitas posses, se afastou de Deus, né? Se afastou de Deus por isso. Ganhou tanta coisa que ele falou assim, eu quero aproveitar isso que eu tenho. Chegou no final da vida, ele estava deprimido. E ele ainda fala, lá ele ainda fala assim, ele não sabia para quem que ele ia deixar a herança dele antes, para um sábio ou para um tolo. E deixou para um tolo, que foi o filho dele, botou tudo fora. Então ele não sabia. Nós temos, se você está conquistando coisas preciosas, você tem que deixar para um sábio. Você tem que ensinar seu filho a ser um sábio. Você tem que ensinar seu discípulo a ser um sábio. Senão ele bota tudo fora. Se ele for um tolo, ele bota fora. E Salomão já não tinha mais esperança, porque ele ficou na dúvida. Será que eu vou arrumar um genro que vai saber administrar? Mas acabou, perdeu tudo. Já Paulo também tinha tudo, abriu mão disso pelo ministério, porque o chamado dele era para ser, mesmo assim, um missionário, para ser um pregador da palavra. Então, quando nós entendemos o nosso papel, por qual o Senhor nos chamou, e o principal deles é ser sacerdote do nosso lar. Esse é o principal. Se você ainda não sabe qual é o seu, eu vou te falar. O seu papel como marido é ser o sacerdote do seu lar. Cuidar bem da sua esposa e da sua família. E da sua mulher, de ser ajudadora. Dos jovens, trabalhar para ser isso. Honrar seu pai. Esse é tudo o seu ministério. Deus vai te dar outros. Mas esse é o principal. Família. Filho que não respeita o pai não tem bênção. Pais que não honram os filhos também não tem bênção. Perde a bênção. Dá brecha, né? Vira de costa para o Senhor. Então, entenda aí. Para finalizar, como eu disse aqui, na última Páscoa, que era um outro texto, que eu não sabia como encaixar ele dentro dessa palavra que também o Senhor tinha me dado para compartilhar com a igreja hoje. E eu entendi muito bem porque desse texto no meio dessa palavra que eu trouxe nessa noite. Está lá em João 13, nós vamos ler, João 13, 6. A última Páscoa de Jesus aqui na terra, Jesus já estava com seus 33 anos de idade. Da minha idade. Mentir é pecado, né, irmão?
Então, assim, a última Páscoa de Jesus aqui na terra, estava com seus discípulos, 12, todo mundo ali, eles iam participar da ceia, eles iam cear. Mas aqueles homens tinham andado o dia inteiro. Toninho já esteve lá naquela região, tem muita poeira lá, né, Tony? Lá tem muita poeira e eles andavam de sandália e estavam com os pés sujos, muito sujos. Mas todos sentados ali, vamos cear, mas ninguém se manifestava de lavar os pés, porque naquela época se lavava os pés. Até pouco tempo se lavava os pés. Lá em casa era assim. Quem lembra aí que a gente só lavava os pés para dormir? Ninguém, misericórdia, né? Mas nós lá, que eu sou de Pedra do Anta, nem posso falar que eu sou de Pedra do Anta. Eu era lá da roça, que se eu falar que eu sou de Pedra do Anta, o pessoal vai falar que o povo de Pedra do Anta não toma banho, né? Parece os franceses, né? Mas assim, lá na nossa casa, à noite, era costume da minha mãe botar água só para a gente lavar os pés, porque tinha semana que a gente não fazia muita coisa, nada, e tomava banho no sábado, né? Mas assim, então a gente só lavava os pés. Meu avô até brigava, quando chovia muito, ele falava, se essa semana eu não fiz nada, para que eu preciso tomar banho? Aí uma vez apareceu um homem lá em casa, e ele passava muito lá, estava chovendo muito, e ele chegou lá em casa, só para brincar um pouquinho aqui, ele chegou lá em casa e bateu lá à noite, chovendo muito, para dormir lá, era umas 10h30 da noite, assim. A minha mãe abriu a fazenda tudo escuro, porque não tinha luz lá, chuva muito forte, a luz já vai embora, né? Na hora que você mais precisava dela, não tinha. Aí minha mãe veio com a lamparina lá e botou água para ele lavar os pés, como era de costume, né? Nós vamos falar de Jesus aqui. Quando chegava um convidado na casa da pessoa, os serviçais, os servos, já vinham com a bacia para lavar o pé daquele visitante, daquele convidado. E minha mãe foi lá e botou para ele lavar os pés. E ele não fazia nada, ela ficou olhando para ele assim. Aí ele está assim, ô dona Cidinha, só não acha que faz mal lavar o pé de barriga vazia, não? Quer dizer, ele queria também uma boiazinha para dormir, porque estava com fome, né? E ele arrumou dessa, porque a gente fala, tomar banho de barriga cheia faz mal, né? E lavar o pé de barriga vazia, segundo ele também, fazia mal. Mas é assim que funcionava. E aqui na nossa região também nós aprendemos isso com esse povo aqui, de lavar os pés, né? Só que lá não tinha ninguém, eles não tinham servos. Jesus pega uma bacia, uma toalha, e vai lá e lava os pés dos discípulos. No versículo 6 está assim, João 13, 6. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Esse nem todos, ele está falando de Judas. E lá no versículo 14, diz assim, pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Essa palavra é muito poderosa. Jesus estava dando um exemplo para eles ali, né? Tirou a sua capa, se esvaziou mais uma vez ali, né? Botou lá, foi lá e lavou os pés. Ele estava ensinando o seguinte, eu tenho uma aliança com vocês, eu amo vocês demais. E cada um ali, isso representa para nós, como ele está falando aqui, ó. Pois bem, se eu, sendo mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Você enxerga o discipulado aí, Márcio? Esse lavar os pés aqui, nós já aceitamos Jesus, nós já temos a salvação, amém? Nós já temos a salvação, nós já fomos lavados na água do Espírito Santo, mas nós de vez em quando, nosso pé está meio sujinho, a gente precisa de dar uma limpadinha. E é isso que ele está falando aqui, que nós devemos lavar os pés uns dos outros. O discipulador lava o pé do seu discípulo, que lava o pé do seu discípulo. E lavar os pés aqui é mesmo acompanhar, ensinar, né? Estamos caminhando, iluminou demais, apareceu uma sujeirinha, pastor me ajuda aqui, pastor ajuda, o discipulador ajuda. É isso que ele está falando aqui. E outra coisa é que ele tinha uma aliança com eles. E se você for ver a história desses homens daqui para frente, né? Depois do Pentecostes, então, que a Adriana cantou aqui hoje, a história desses homens mudou tremendamente.
Eu não sei se a igreja lembra que há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, o pastor Marcos fez isso aqui na igreja. Ele nos chamou aqui numa noite, para uma reunião, fez um círculo aqui, pegou uma bacia, ele e a pastora Luciene, uma bacinha para cada um. Ah, não, ele foi lavando e ela foi secando, eu acho que foi assim. E lavou os nossos pés aqui na igreja. Foi um grande quebrantamento aqui nessa igreja. Nós choramos muito, porque ficamos pensando, por que o pastor faria isso conosco, lavar o meu pé? E eu tinha trabalhado o dia inteiro por aí, nós filmando os negócios na roça aí, uma meia toda suja, um pé bem esquisito, e ele lá lavou meu pé, bem lavadinho assim, secou, e realmente assim, nós choramos muito. O que é que eu vejo nisso? Né? O amor desse pastor por nós, do pastor Marcos por nós. É como se ele estivesse dizendo o que Paulo disse aqui. O que eu espero é que, na minha ausência ou na minha presença, vocês ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ele ensinou para nós uma grande lição naquele dia. Ele estando aqui ou não, que nós nunca poderíamos perder a bênção da nossa salvação. Amém? Então esse é o pastor Marcos, muitos aqui talvez nem o conhecem, mas ele é uma bênção. Ele nos ensinou isso. E quando ele lavou os pés de alguns, ele queria lavar de todos, né? Mas ele lavou de alguns para demonstrar o amor dele para conosco. Então nós temos muito amor por ele, muito carinho por ele, e aquele dia realmente foi marcante para nós. Ele marcou um tempo precioso conosco aqui naquele dia, e realmente nós nunca assim vamos nos esquecer disso e tirar os olhos do nosso alvo. Amém?